Seja bem-vindo a mais um boletim do Na Hora Online. Hoje é sábado, dia 14 de setembro de 2024 e vamos começar uma edição especial onde nós analisamos e resumimos para vocês todas as entrevistas dos candidatos à Prefeitura de Porto Velho que foram feitas no Sindicef TV, nos nossos colegas, sempre colegas do Na Hora Online do Sindicef de Rondônia. A Dona Rose e o seu Almir José, presidente do sindicato, fizeram essa entrevista com todos os candidatos e nós vamos mostrar para vocês quais são as propostas dos candidatos de interesse do servidor público que eles responderam aos representantes da categoria que também representam a categoria dos servidores públicos federais. Nós vamos mostrar aí as sabatinas dos candidatos Léo Moraes, Benedito Alves, Célio Lopes, Ricardo Frota e Elma Torinho. Os candidatos Samuel Costa e Mariana Carvalho serão apresentados na próxima edição. Então já fica a dica, hein? Siga o Na Hora Online e também siga o Sindicef TV. Não se esqueça de seguir e você vai encontrar lá na íntegra todas essas entrevistas. Vamos lá! Os entrevistadores do Sindicef perguntaram a todos os candidatos quais são as suas propostas em relação à saúde. O primeiro entrevistado, Léo Moraes, ele destacou a valorização dos servidores. Veja aí. É lógico que nós temos que valorizar esses profissionais. Saúde, bem como educação, passa por um tripé para mim muito claro, que é valorização profissional, é capacitação, eu quero deixar registrado isso, que não é somente valorizar sem capacitar para cobrar resultado de todos o nosso grupo de trabalhadores, bem como ambiente de trabalho. E o ambiente passa também pela estrutura física. Isso para mim é fundamental. O que nós vemos atualmente é uma caça às bruxas. Nós temos muita opressão, nós temos muita perseguição, assédio descarado da administração, onde coloca o servidor como culpado de todos os malfeitos da administração. Inverter uma lógica onde existe uma exceção, lógico, como em todo lugar, tem servidor que falha, mas ele tem os caminhos para que seja auditado o seu trabalho, para que seja fiscalizado e muitas vezes punido. O candidato Benedito Alves trouxe a proposta da saúde na porta, ou seja, saúde itinerante, principalmente para as populações ribeirinhas. Então nós precisamos de um hospital para atender, mas antes disso, nós precisamos aquilo que nós denominamos de saúde na porta. O que é o saúde na porta? É levar o médico, o enfermeiro, o agente de saúde, batendo na porta da pessoa e perguntando como é que está, fazendo a consulta ali mesmo. Uma equipe multidisciplinar para atender a pessoa, vai diminuir a demanda de filas, vai diminuir com certeza o tempo no atendimento e nós vamos ter uma saúde a tempo e modo. É perfeitamente possível fazer isso. O candidato Célio Lopes disse que não prometeria a construção de um hospital e focaria aí em medidas mais imediatas. A responsabilidade de fazer um plano de governo, quando a gente começou a fazer um plano de governo, a gente teve a responsabilidade de somente pôr no plano de governo aquilo que a gente pode cumprir de fato. E saber fazer um trabalho de curto, médio e longo prazo. Eu quero construir um hospital municipal, lógico, mas eu escuto essa promessa desde que eu me entendo por gente. E essa promessa nunca foi cumprida. Eu vou fazer novamente essa promessa para a população e nós decidimos e escrevemos um programa que se chama Portas Abertas. Esse programa consiste em utilizar as unidades básicas de saúde já existentes e ampliar o horário de funcionamento até meia-noite. Não fazendo com que o servidor trabalhe mais, mas contratando novas equipes através de um novo cadastramento dessas mesmas unidades, através do CNES, que é o Cadastro Nacional de Entidades de Saúde, e cadastrá-las também como um atendimento ambulatorial. O candidato Ricardo Frota denunciou que o município de Porto Velho não tem um mínimo de UBSs requeridos em regulamento. A gente tem, para vocês terem uma ideia, existe uma determinação do Ministério da Saúde que a cada 12 mil habitantes a gente precisa ter uma UBS. Para que a gente atenda essa exigência mínima, a gente precisa construir mais 6 UBSs. Ou seja, o município sequer
consegue atender a exigência mínima. Hoje a nossa saúde está um caos, é falta de estrutura, é falta de valorização dos médicos. Os nossos profissionais, os médicos que se formam em Porto Velho, 55% eles vão trabalhar fora, porque aqui eles são mal remunerados. Elma Tourinho, em entrevista, trouxe a proposta da construção de um hospital municipal e policlínica. Vamos fazer hospital municipal, mas não hospital municipal sozinho. Nós vamos fazer ao lado de uma policlínica com especialidades médicas, porque ali, concentrado, nós podemos fazer consultas, podemos fazer exames, podemos encaminhar para cirurgias. Vamos fazer o saúde perto de casa. O que é isso? Equipe itinerante que vai até as comunidades mais distantes para atendê-los lá. Educação. Léo Moraes afirmou que ele ia valorizar os servidores da educação de Porto Velho e afirmou que ele iria acabar com o ponto eletrônico. E ele explicou o porquê. Iniciar pela questão dos servidores, nós vamos fazer uma revisão da Lei Complementar 360, que é fundamental, que está defasada, antiquada, há anos não fazem realmente um debate profundo e necessário sobre isso. Eu vou acabar imediatamente, na minha primeira semana de trabalho, com o ponto eletrônico da educação municipal. Isso é um absurdo que acontece. E outra, e tem uma lógica que eu quero justificar e apresentar por embasamento de defesa da minha tese. Não faz sentido eu gerar prova contra a própria administração, porque muitos desses profissionais cumprem uma jornada muito maior do que está previsto em lei. Nós vamos ter que pagar o quê? Indenização para eles se eles ingressarem com ação judicial, porque às vezes é jornada dupla, tripla, de noite, está lá no WhatsApp conversando com os familiares, às vezes com os alunos. Isso daí será que não é visto? Existe um descompasso, um desrespeito muito grande. Nós vamos acabar imediatamente com o ponto eletrônico, vamos realizar contratação, porque existe uma defasagem. Eu quero dizer, por exemplo, que merendeira às vezes faz zeladoria, às vezes é agente de portaria, às vezes faz o administrativo e às vezes é professor ao mesmo tempo. Benedito Alves disse que traria a proposta da educação integral para os alunos de Porto Velho. A nossa escola, que além das escolas de tempo integral que nós teremos, onde você pega uma criança em bairros... Vamos lá aqui, Orgulho do Madeira, que não tem, Cristal da Calama e outros que não tem escola. Pega uma escola de tempo integral, dê oportunidade àquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adolescentes. Eles não vão ser cooptados pelo crime. Porque eles vão ter uma oportunidade na vida. Pode colocá-los numa escola integral de manhã, ele vai preencher todos os currículos pedagógicos disciplinares do MEC, vão atender todos os requisitos para a década da educação, que acabou de começar uma nova, e aí eles vão acabando isso na parte da tarde. Eles vão praticar outras atividades esportivas, culturais, artísticas, de lazer. Vão aprender uma capacitação de um curso profissionalizante para eles entrarem no mercado de trabalho depois. E eles vão chegar de manhã, vão tomar um café da manhã, vão almoçar, vão tomar um café da tarde, jantar e, quiçá, tomar banho para ser devolvido à tarde para os seus pais. Télio Lopes afirmou que a sua gestão para com a educação seria focada nos eixos de acesso a escolas, convênios e permanência dos alunos nas escolas. O que nós planejamos fazer é cuidar do acesso também à escola. Hoje, de 0 a 3 anos, nós temos quase zero de oferta às nossas crianças, ou seja, isso faz com que as mães, principalmente as mães solos, não possam sair para trabalhar, porque a gente não tem ofertado creches de 0 a 3 anos, ou seja, isso tem dificultado muito a vida das mães. E o ex-senador Almi mandou para cá 17 creches, das 17 só foram construídas uma. E essas creches, Almi, não era qualquer creche, é creche de verdade, ensino integral, aquela que a mãe deixa às 8 e busca às 17. Então isso é de uma responsabilidade gigantesca. Por isso, como prefeito de Porto Velho, nós vamos cuidar do acesso, mas um dos primeiros atos que farei é cuidar dos nossos convênios. Porto Velho é campeão em perca de recursos. Estive na APAI ontem e a APAI tem mais de 3 milhões de reais esperando ser liberados há mais de ano ali no município de Porto Velho, através de emendas que eles já captaram, gente. Vocês já viram o trabalho sensacional que faz a APAI? E eles não conseguem mais ter sequer um psicólogo lá para atender as mães atípicas, que eles estavam fazendo esse serviço, que é uma responsabilidade do poder público. E por quê? Porque os projetos não conseguem ser executados. O candidato Ricardo Frota trouxe a questão do piso salarial dos professores. Valorização é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Porque quem faz a máquina administrativa girar, faz funcionar e acontecer, é o servidor público, que muitas vezes é marginalizado.
A gente não vê um progresso, a gente não vê uma reestruturação no plano de cargos e salários. A gente precisa valorizar todos os profissionais da educação, da saúde, todos os servidores. A gente sequer tem recomposição salarial. É muito comum a pessoa que entra, passou no concurso público, o poder de compra dela era bom. Hoje não, hoje reduziu, caiu, porque não há uma recomposição salarial. Então, o servidor público, na minha administração, será muito bem valorizado, porque é quem de fato, e mais do que isso, uma grande parte dos cargos comissionados serão exercidos por eles. A gente vai valorizar a casa. E o Matorinho trouxe também a proposta da educação integral. Nós vamos fazer a escola de ensino integral, Rose. Nós vamos fazer. Só que essa escola de ensino integral, ela não pode ter o ensino regular nos 2 períodos. O aluno não aguenta. Então, no contraturno, no 2º período, nós vamos ter arte, cultura, esporte. Mas não só isso. Lembra que eu falei da tecnologia ainda há pouco? Robótica, tecnologia, startups, precisa estar lá a criação disso. A gente precisa estimular os jovens naquilo que eles mais gostam, e hoje eles gostam muito de tecnologia, que é uma outra novidade super importante para os jovens e para as crianças. Eu fui juíza da infância há muito tempo, muitos anos, e infelizmente na minha frente vieram muitas crianças que saíam de lares violentos. Não só a mãe era vítima de violência doméstica, como os próprios filhos eram vítimas de violência também. Então, o que nós vamos fazer dentro da escola? E tudo se integra, áreas são relacionadas umas com as outras. Nós vamos colocar a sala da família para ter assistente social, para ter psicólogo, para que faça essa detecção de quem é vítima, que às vezes está indo mal na escola porque não tem ajuda de ninguém. E como o assunto é servidor, o presidente do Sindicef Rondônia, Almir José, trouxe para todos os candidatos um tema muito caro, que são os servidores agentes de combate a endemias. O Sindicef tem recebido algumas denúncias da questão de uniforme, material de proteção, EPI também, EPI, né? Eu já vi isso. O exame periódico que não é feito para os servidores municipais e os servidores federais não chegam ao mesmo tempo que é feito aos servidores municipais. E também os professores também na escola também, que são federais também, tem que seguir não tem aquele mesmo tratamento. E lembrando que esses servidores é uma mão de obra 0,800 para a prefeitura. É o cenário de servidor localizado, né? Que vem da União e fica à disposição do município. Perfeito. Exatamente. Isso daí é que nem se assemelha muito à discussão que a gente está falando da CAED de aproveitar os nossos servidores. Eles já estão à disposição e que eles não geram, por exemplo, um valor significativo, por exemplo, aos cofres, enfim, à folha de pagamento do município. O mínimo que deveria ser feito não é feito. Tanto os exames periódicos, que é obrigação, aliás, é desumano o que acontece, bem como a falta de material de EPI. Benedito Alves afirmou que, além dele firmar compromisso com os servidores de combate a endemias, ele falou também sobre os servidores da SUCAM. Tem que aplicar aí as nossas normas. Olha só, Valmir, veja bem, a Constituição garante o tratamento isonômico, inclusive, nessas situações. Estão fazendo as mesmas coisas, tem que ter um tratamento isonômico, exatamente nesse tratamento humano de ser, a dignidade da pessoa humana. Esse servidor, ele já doou sangue aqui. Para nós, a verdade é essa. Quando eu trabalhei lá no hospital em Ouro Preto, eu já fazia um trabalho junto com nossos sucanzeiros, né? Eles no combate à malária, faziam um trabalho hercúleo, fantástico. Eles merecem estar com uma homenagem, com bustos de homenagens a eles, ao que eles fizeram aqui nesse Rondônia. Porque era o caos aqui na época, né? Dessas endemias. Então nós precisamos dar a eles esse valor que eles têm. Célio Lopes afirmou que essa mudança poderia ser feita administrativamente. Nós sempre trabalhamos em defesa dos nossos servidores, Almir, então esse compromisso é um compromisso que é de longa data, né? Principalmente por eu ser um advogado que defende os direitos dos trabalhadores. Então, o que nós faremos na prefeitura é isso. Esse é um problema, pelo que eu estou vendo aqui, simples de resolver através de uma alteração na lei complementar, né, da prefeitura, e a gente, com certeza, irá fazê-lo assim que ir assumir. O candidato Ricardo Frota também lembrou dos problemas do IPAM. Como é que você vai tratar o IPAM para esses trabalhadores?
O IPAM ele já funcionou muito bem no passado. Quando eu fui, na época que eu trabalhei, eu era chefe de divisão de ação cultural da prefeitura, na época da gestão do Carlinhos Camussa, ex-prefeito de Porto Velho. Ele funcionava e, mais do que isso, ele era orgulho dos servidores municipais. Hoje ninguém quer. Quando você fala que é do IPAM, as pessoas já não. Aqui não atendem. Eles estão fazendo... Ninguém quer mais convênio com o IPAM. Então, lamentavelmente, a gente vê um instituto aí que nem a própria sede funciona, né? Alugaram outro espaço, encarecendo mais o município, tendo uma estrutura própria. Então, isso vai ser revisto no nosso plano de governo. A gente quer ver as reais condições do IPAM. Ele não está se autossustentando, infelizmente. A gente precisa rever, existe até a determinação do Ministério Público. Existem vários conflitos aí em relação ao IPAM. Euma Tourinho analisou ao vivo, com a sua experiência jurídica, os direitos dos guardas de combate às endemias dentro da lei. O agente de combate a endemias, antigo agente de zoonose, é aquele que auxilia nas ações voltadas à vigilância em saúde ambiental. Dentre elas estão as inspeções feitas na sua casa. Muitos deles são de controle municipal e outros estaduais ou federais. O emprego de organofosforados no combate à larva de mosquito gera ao agente de combate a endemias o direito ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, em conformidade com o anexo 13 da NR 15 da Portaria 3214 de 78. E um tema que é uma luta diária de todos os servidores federais de Rondônia e outros ex-territórios, a transposição. Léo Moraes citou a sua trajetória em defesa dos servidores. Almir, eu fui o deputado federal que regulamentou a Polícia Penal, mais de 400 mil policiais penais atendidos por uma matéria que nós conseguimos conduzir no Brasil. Eu fui o deputado que apresentei o projeto das 30 horas da enfermagem junto com outros 26 deputados de todo o Brasil. Sempre tive próximo da demanda dos nossos servidores, em qualquer nível que fosse, que seja, inclusive. Tanto na questão da nossa transposição, da discussão da PEC 07, nós conseguimos criar a comissão, a gente conseguiu criar uma subcomissão para que fôssemos respeitados. O EBTT, a gente que conduziu o EBTT, os professores leigos, aquela grande discussão, o EBTT que virou realidade. Então, a minha vida pública se confunde também com a defesa de servidores públicos que são pessoas honradas e que merecem nosso respeito. Benedito Alves também lembrou que ele atuou em prol dos servidores públicos quando era secretário de Finanças de Rondônia. Não tenho dúvida que eu faço esse compromisso aqui público, mesmo porque é uma situação que eu conheci profundamente quando eu vim para Rondônia em 81, como eu disse, na época da mudança aqui do território para estado. E a Lei Complementar 4191, a Lei Complementar, ela já estava nessa concepção dos 10 anos de atendimento. Esse cordão umbilical da União com Rondônia, ele perduraria esses 10 anos. Então tem que contemplar toda essa gente. Não tenha dúvida disso. E eu também, quando fui secretário de Estado da Fazenda, eu briguei muito para que houvesse aquele primeiro momento. Quem está aqui me ouvindo, que era de sindicato naquela época, sabe que eu, como secretário de Fazenda, briguei de verdade. Fiz até sustentação oral junto ao então advogado-geral da União, o Dr. Adame, para que nós pudéssemos ser contemplados. Brigamos muito com isso. Célio Lopes afirmou que seria um aliado em prol da transposição. Com certeza usarei os caminhos que nós temos, porque eu tenho portas abertas no governo federal, para que nós possamos usar da força política, do apoio político para resolver e impulsionar a resolução desse tema. Vocês podem ter certeza disso, que esse compromisso está feito, está gravado, está firmado. Registrado. E registrado. Pode ficar tranquilo, os servidores, que a luta dos servidores é uma luta do Célio também. Ricardo Frota afirmou que atuaria como um interlocutor. Um outro tema, também de interesse do Sindicef, é saber se o candidato tem conhecimento e se compromete em lutar pela aprovação da PEC 47, que está na Câmara. Foi aprovada no Senado como PEC 07. Essa PEC ela permite a transposição dos servidores até 91, inclusive dos servidores que tiveram vínculo com as prefeituras. Eu não só comprometo, né? Eu acho que o papel do prefeito ele pode ser um grande interlocutor. Vocês podem ter um parceiro que pode fazer a ponte, que pode representar, que pode ajudar a brigar por essa causa, que isso é justo. É no mínimo uma forma de a gente reconhecer e fazer justiça com quem tanto contribuiu. E Euma Tourinho lembrou da sua atuação como presidente da Associação dos Magistrados de Rondônia, a Ameron, quando fez uma defesa durante a reforma da Previdência dos servidores na Assembleia Legislativa de Rondônia.
E nessa condição de presidente da minha associação, eu fui para dentro da ALE, da Assembleia Legislativa, discutir a nossa reforma da Previdência. Deixaram na oportunidade eu falar, presidente, eu falei durante 40 minutos, e a nossa reforma da Previdência estadual é a melhor do país até hoje, porque eu sempre defendi servidor. Se os senhores forem nas minhas redes sociais, os senhores vão ver algumas manifestações minhas referente à transposição dos servidores, né, do antigo território. Sempre eu fiz isso. Sempre eu conversei com parlamentares do nosso estado e de outros estados que eu tinha acesso por meio de presidentes de outras associações, dizendo que esses estados, Roraima, Rondônia, Amapá, né, eram muito sacrificados e que o impacto era muito pequeno porque era um número de servidores muito baixo. Uma excelente iniciativa aí da dona Rosa e do seu Almir José, presidente do Sindicef de Rondônia, de trazerem aí, representando a categoria, todas as categorias do funcionalismo público, para que os candidatos pudessem responder a eles. Então, fica o meu elogio a essa iniciativa. No próximo programa, nós vamos mostrar aí os candidatos Samuel Costa e Mariana Carvalho, para fechar aí a rodada de entrevistas. E, claro, vamos também mencionar outras atividades de campanha e toda a cobertura das eleições municipais você encontra aqui no Na Hora Online. Não se esqueça, siga o Na Hora Online, aqui o canal, você só clica aqui em inscrever, tá bom? Também curta o nosso vídeo para nos ajudar com o tal do algoritmo. Se você clicar, se você compartilhar, se você curtir, o nosso conteúdo é apresentado para mais pessoas. E também siga o Sindicef TV, que tem lá na íntegra todas essas entrevistas que você vai poder assistir quando quiser. Uma boa noite para você, bom fim de semana e vote consciente.